O arquipélago das Desertas, Ilhéu Chão, Deserta Grande e Ilhéu do Bugio, estende-se de nordeste a sudoeste a 10 milhas marítimas da Ilha da Madeira. A sua formação geológica, vulcânica oceânica, é idêntica à da Madeira e é possível que as ilhas estivessem outrora ligadas à ponta de São Lourenço pela semelhança das suas estruturas morfológicas e dos fundos marinhos. As ilhas devem o seu nome à rudeza do solo, ao relevo muito acentuado. A Deserta Grande tem uma altitude máxima de 440 metros e cai por vezes a pico para o mar. Às temperaturas extremas que se verificam e à sua inerente secura. No entanto, o homem já as habitou, como testemunham as ruínas existentes de uma comunidade de pescadores, agricultores e vigias da baleia. Havia mesmo uma capela, onde rezava missa um padre do caniçal que aí se deslocava expressamente. A última grande utilização das ilhas foi como bunker avançado para a observação dos movimentos da Marinha do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a caça à baleia foi proibida no arquipélago, as ilhas ficaram, finalmente, desertas e entregues à sua fauna endémica e introduzida. A zona intertidal, isto é, a faixa litoral deixada a descoberto pela maré vazia, foi colonizada por organismos que apresentam adaptações especiais que lhes permitem sobreviver no meio particularmente hostil. Hostil porque, ao contrário do que acontece na maior parte do meio marinho, as características físico-químicas do meio podem aqui sofrer variações cíclicas de grande amplitude, de acordo com o ritmo das marés. Este caranguejo é um animal perfeitamente adaptado a essas condições de vida. Ele conserva em redor das brânquias a umidade suficiente para assegurar os processos respiratórios durante os períodos de imersão e o extremo achatamento dorso-ventral do corpo permite-lhe resistir com facilidade ao embate das vagas. A fauna marinha das desertas, de composição idêntica à da Ilha da Madeira, apresenta afinidades com a fauna subtropical africana. Os sargos e os peixes do género Chromis, designados na Madeira por castanhetas baias,
Contam-se entre as espécies de maior representação, constituindo por vezes cardumes densos que envolvem os mergulhadores. Os budiões apresentam frequentemente comportamentos curiosos, seguindo os mergulhadores por longos períodos. Os linguados e peixes afins são exemplos clássicos de camuflagem, sendo capazes de mimetizar com perfeição os fundos sobre os quais se encontram. As praias de calhaus rolados são geralmente um meio muito pobre em diversidade de espécies. As superfícies lisas dos blocos dificultam a fixação dos organismos sésseis e, sob o efeito do hidrodinamismo, os calhaus rolam sobre si mesmos e destroem qualquer organismo que eventualmente se tenha fixado. Existe, no entanto, uma fauna intertidal constituída por espécies de pequenas dimensões pertencentes a vários grupos de animais, nomeadamente crustáceos. A composição dos povoamentos marinhos sofre alterações ao longo do dia, de acordo com a alternância de fases de luz e escuridão. Muitas espécies de peixes têm uma atividade sobretudo crepuscular, enquanto outras são ativas apenas de noite. Por isso, os mergulhos noturnos são sempre extremamente interessantes, permitindo-nos não só observar essas espécies, como também, em muitos casos, uma aproximação mais fácil dos animais com atividade noturna. Este peixe anguiliforme, próximo de congros e moreias, incomodado pela luz e pela presença dos mergulhadores, apressa-se a enterrar-se na vasa do fundo. Os paguros, ou casa alugada, são crustáceos que habitam as conchas vazias de búzios marinhos. À medida que o animal cresce, é obrigado a mudar-se para conchas sucessivamente maiores. Os rascaços, possuidores de espinhas venenosas, são predadores vorazes, mas pouco ativos, que caçam de emboscada, mantendo-se imóveis sobre o fundo que mimetizam. Apesar de muito numerosos, estes camarões de colorido vistoso apenas são observáveis de noite. Durante o dia, refugiam-se nas zonas menos iluminadas de cavidades rochosas. Os encontros com ouriços do género diadema constituem sempre um risco para os mergulhadores. Os espinhos muito longos e finos penetram profundamente no corpo, mesmo através do fato de mergulho. Os ceriantos diferem das verdadeiras anémonas do mar por possuírem um pé cilíndrico longo, com o qual escavam o sedimento. Constroem assim um tubo que revestem de uma secreção mucosa e no qual se podem refugiar completamente. As células urticantes contidas nos tentáculos transformam-nas em eficazes órgãos de defesa e de captura de alimento. Contrariamente ao que as aparências sugerem, as holotúrias, animais de corpo mole, são equinodermes. Trata-se, portanto, de organismos próximos, do ponto de vista taxonómico, de ouriços e de estrelas do mar. Possuem a capacidade curiosa de projetar, através do ânus, uma parte das vísceras sobre eventuais agressores. As lagostas da pedra, ou cavacos, podem atingir dimensões relativamente grandes, sendo por isso objeto de uma procura ativa. Constituem um recurso económico com importância,
que urge preservar. Com efeito, em algumas zonas, as populações deste crustáceo têm diminuído de uma forma alarmante devido a capturas excessivas. Ao contrário do que geralmente se crê, muitos peixes dormem. Não podem fechar os olhos por não possuírem pálpebras, mas caem num estado de torpor, com redução da atividade metabólica, a que podemos chamar sono. Quando perturbados a meio da noite, muitos peixes, como esta salema, apresentam reações de fuga diminuídas e desencontradas, permitindo que o mergulhador se aproxime e muitas vezes mesmo que os capture à mão. No entanto, durante o dia, são animais pouco confiantes que se esquivam rapidamente a qualquer contacto. As almas negras, bulvéria, aves marinhas, encontram nas ilhas oceânicas habitats de eleição. Longe do homem e de outros predadores, elas servem de dormitório e de abrigo durante as tempestades. É, porém, durante a época da reprodução que ocorrem as maiores concentrações de aves. O facto de se reproduzirem frequentemente em colónias densas confere uma certa proteção às ninhadas, depositadas, na maior parte dos casos, sobre o solo, em ninhos rudimentares. Algumas outras espécies, como a cagarra, ainda abundante na região autónoma da Madeira, constroem os seus ninhos no fundo de túneis escavados no solo. Em algumas áreas, os juvenis desta espécie são ainda capturados nos ninhos e utilizados na alimentação humana. Da flora das desertas, temos de distinguir dois aspectos.
A maior parte das espécies foram introduzidas e os seus efetivos decresceram drasticamente desde a introdução pelo homem, depois do século XV, de animais como os ratos, os coelhos e principalmente as cabras, que dizimaram sistematicamente toda a vegetação, com exceção de algumas plantas venenosas ou situadas em zonas de acesso muito difícil. São de salientar as Mesembryanthemum crystallinum, que observamos, plantas bem adaptadas à secura e introduzidas, que mudam de coloração conforme os seus estádios de desenvolvimento. O Jasminum odorantissimum é pouco comum na Madeira e constitui, portanto, espécime raro. É mais facilmente observado no Ilhéu-Chão, como a Múxia aurea, endémica do arquipélago da Madeira. Entre os organismos bentónicos sésseis, isto é, aqueles que vivem aderentes ao substrato, contam-se muitos animais de formas estranhas e de grande beleza de colorido. As esponjas constituem muitas vezes massas de forma irregular e recobrem frequentemente áreas importantes dos fundos rochosos, sobretudo em zonas de luminosidade atenuada. São os animais multicelulares mais primitivos que se conhecem e alimentam-se por filtração de partículas orgânicas de reduzidas dimensões. Apesar da sua graciosa aparência de flor, as anémonas são animais exclusivamente carnívoros que utilizam os tentáculos na captura das presas. Algumas espécies são capazes de recolher completamente os tentáculos no interior do corpo. Esta colónia de organismos semelhantes a anémonas desenvolve-se sobre uma esponja de forma arborescente. Ambos os animais possuem a mesma cor, tornando-se difícil distingui-los. As estrelas do mar apresentam uma diversidade relativamente pequena de formas, mas, pelo contrário, a variabilidade dos coloridos é enorme. São animais carnívoros, sendo algumas espécies predadoras ativas de outros animais, nomeadamente moluscos bivalves. Os vermes poliquetes constituem presas preferenciais para um número muito vasto de outros animais, nomeadamente peixes e crustáceos. Não é o caso da espécie que observamos. Devido ao facto de possuir o corpo coberto por sedas urticantes, este verme, de dimensões relativamente grandes, encontra-se ao abrigo dos ataques da maior parte dos predadores. Em algumas áreas, é ainda possível observar meros com alguma frequência. As populações de meros têm, no entanto, sido dizimadas em muitas zonas litorais, pelo que, em muitos países, entre os quais Portugal, se encontram parcialmente protegidos. Os mergulhos em grutas submarinas proporcionam-nos frequentemente imagens de grande beleza.
São povoadas por uma fauna composta por organismos adaptados à vida em zonas de luminosidade reduzida. Aqui, os elementos mais conspícuos da fauna das grutas são os cardumes de peixes do género Apogon. É interessante notar que nestas condições de luz atenuada, os peixes orientam o ventre contra o substrato, de modo que, junto do teto da gruta, eles nadam com a face dorsal voltada para baixo. Uma característica notável da espécie que observamos é o facto de os machos assegurarem a incubação bucal dos ovos. No exterior, as castanhetas constituem também cardumes numerosos. São particularmente ativas durante a época da reprodução, altura em que os machos defendem os territórios onde se efetuarão as posturas. Os peixes papagaios, designados na Madeira por vejas, possuem os dentes soldados de forma a constituir uma espécie de bico muito forte que lhes permite raspar das rochas os organismos que lhes servem de alimento. Por todas estas características de grande diversidade de habitats e de povoamentos terrestres e marinhos, as ilhas desertas constituem um património de grande interesse que urge, por todos os meios, preservar.